Declaramos para todos sempre que Jesus Cristo é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Leão da tribo de Judá. Olá, meus amigos, tudo bem? Sou o Bispo Antônio Oliveira, falo a partir de São Paulo, no Brasil, o seu companheiro do estudo da Palavra de Deus. É sempre uma grande alegria estarmos juntos para estudarmos a Palavra. Nesse momento, vamos estudar na aula de número 128, Palavra Poderosa, cujo tema estamos tratando sobre libertação, quebra de vínculos, na sua primeira edição. Trazendo como abordagem laços espirituais, já falamos dos laços que são pesos, laços de iniquidade, e na última aula falávamos sobre os laços de Lázaro. Você pode estar conferindo esse laço de Lázaro no Evangelho de João, no capítulo 11. Né? Eu gostaria até de retomar aqui, o texto, para que possamos, então, ter um maior entendimento. É sempre bom meditarmos na palavra do nosso Deus. E aqui em João capítulo 11, a palavra do Senhor nos dá conta o seguinte: estava enfermo Lázaro de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e lhe enxugou os pés com os seus cabelos. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Ao receber a notícia, disse Jesus: esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Ora, amava Jesus a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Depois disse aos seus discípulos: vamos outra vez para a Judéia. Disse-lhes os discípulos: Mestre, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te e voltas para lá? Respondeu Jesus: não são 12 as horas do dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Isso dizia e depois lhes acrescentou: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. Disseram-lhe, pois, os discípulos: Senhor, se dorme, está salvo. Jesus, porém, falava a respeito à morte de Lázaro, mas eles supunham que tivesse falado do repouso do sono. Então Jesus lhe disse claramente: Lázaro morreu. E por vossa causa me alegro de que lá não estivesse, para que possais crer, mas vamos ter com ele. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos condiscípulos: vamos também nós para morrermos com ele. Chegando Jesus, encontrou Lázaro já sepultado. Havia 4 dias. Ora, Betânia estava a cerca de 15 estádios perto de Jerusalém. Muitos dentre os judeus tinham vindo ter com Marta e Maria para as consolar a respeito de seu irmão. Marta, quando soube que vinha Jesus, saiu ao seu encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido meu irmão. Mas também sei que, mesmo agora, tudo quanto pedires a Deus, Deus tu concederá. Declarou-lhe Jesus: teu irmão há de ressurgir. Eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição no último dia. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que crê
ou todo que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Crês isso? Sim, Senhor, respondeu ela. Eu tenho crido que tu és o Cristo, Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Tendo dito isto, retirou-se a chamar Maria, sua irmã, e lhe disse em particular: o mestre chegou e te chama. Ela, ouvindo isso, levantou-se depressa e foi ter com ele, pois Jesus ainda não tinha entrado na aldeia, mas permanecia onde Marta se avistara com ele. Os judeus que estavam com Maria em casa e a consolavam, vendo-a levantar-se depressa e sair, seguiram-na, supondo que ela ia ao túmulo para chorar. Quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-se-lhe aos pés, dizendo: Senhor, se estiveres aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, vendo-a chorar, e bem assim os judeus que a acompanhavam, agitou-se no espírito e comoveu-se, e perguntou: onde o sepultastes? Eles lhes responderam: Senhor, vem e vê. E Jesus chorou. Então disseram os judeus: vede quanto o amava. Mas alguns objetavam: não podia ele, que abriu os olhos ao cego, fazer que este não morresse? Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, encaminhou-se para o túmulo. Era este uma gruta em cuja entrada tinha posto uma pedra. Então ordenou Jesus: tirai a pedra. Disse-lhe Marta, irmã do morto: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Respondeu-lhe Jesus: não te disse eu que, se creres, verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou, porque me ouviste. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligadas com atadura e o rosto envolto num lenço. Então lhes ordenou Jesus: desatai-o e deixai-o ir. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que fizera Jesus, creram nele. Outros, porém, foram ter com os fariseus e lhes contaram dos feitos que Jesus realizara. Amados, esse texto é um texto muito conhecido. Eu creio que todos nós que estamos aqui participando dessa reunião ou dessa ministração, pelo menos já ouvimos falar sobre essa história. Na aula anterior, afirmávamos que não se trata de uma parábola, porque parábola é uma comparação, de algo que existe no reino de Deus ou no reino dos céus. E ali estávamos ministrando sobre esse episódio ocorrido, em que envolveu ali Marta, Maria e Lázaro, onde Lázaro morreu, e ministramos na aula anterior até o momento em que Jesus chega até o túmulo, E nós propriamente retomamos aqui a partir do versículo 38, que diz que havia ali uma pedra, era uma gruta e tinha uma pedra à entrada do túmulo. Então Jesus ordenou para que tirasse a pedra. O que isso significa conosco? O que quer dizer isso a respeito da nossa vida? O que significa tirar a pedra? Entenda, amados, que para que Deus possa operar na nossa vida é necessária a nossa participação. E nesse caso, nós temos que tirar os impedimentos, temos que tirar os empecilhos. Ou seja, aquilo que é natural na nossa vida, nós temos que fazer. É muita ingenuidade pensarmos que Deus faz tudo, Ele compartilha conosco o milagre. Ele nos faz participantes do milagre. E o milagre começa a partir do momento que nós nos dispomos a pedir a intervenção do Senhor.
E aí nós temos a nossa participação. Nesse contexto, tirar a pedra significa: tira o medo, tira a ansiedade, levante-se, faça a tua parte, anime-se para a vida. Sabemos, amados, que as mazelas que a vida oferecem a todos nós, grande parte de nós temos dificuldade para lidar com essas mazelas. E por que não dizer que muitas vezes nós nos desequilibramos diante de situações que parecem elementares, mas que nós não temos condições nenhuma de resolver. Necessitamos exclusivamente da graça do Senhor. Mas aquilo que nós temos que fazer, Deus não vai fazer por nós. Ou seja, organiza a tua vida. Tira os empecilhos. Tira os vínculos da tua vida. Nós que chamamos e nos envolvemos com uma série de vínculos, nós atraímos sobre nós esses vícios, esse estilo de vida que muitas vezes se traduz em maldição na nossa vida. Deus até permitiu, mas agora a necessidade que nós tomemos uma posição e lancemos fora aquilo que não pertence ao Senhor. Começamos essa ministração dizendo: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, o que está escrito em João 8,32. Então precisamos conhecer a verdade e operar essa verdade, e para que sejamos pessoas livres. O que significa dizer isso? Significa dizer que a palavra de Deus é a verdade divina, que vem de encontro com a nossa realidade humana, quando nós assim nos dispomos à operação de Deus, e essa verdade vem nos confrontar. Então, se a palavra de Deus está dizendo que Jesus Cristo é o único Senhor, é o único Salvador, não há o que se discutir. A irmã Alexandra, oportunamente, ao início dessa ministração, orou o que está escrito em Filipenses, no capítulo 2, e uma parte da oração, ela estava orando o que está escrito que Deus o exaltou sobremaneira, que lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todos os joelhos nos céus, na terra e embaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus é Senhor, para a glória de Deus Pai. Então, amados, não há que se referir a outro nome, não há que clamar a outro nome, não há que buscar amuletos, não há que buscar simpatias, não há que buscar sorte, não há que buscar as mazelas que as religiões impuseram à nossa vida. Agora temos que tirar essa pedra, temos que tirar isso do nosso caminho, temos que tirar isso da nossa vida. E isso significa libertação, quebra de vínculos. Então veja, amados, organize a sua vida. Retome o seu estilo de vida segundo a palavra de Deus. A palavra de Deus diz que toda nossa sorte está em Jesus Cristo. Então, por que agora ter dia de sorte, dia de comemoração? Por que agora ter vela? Por que agora ter simpatia? Por que agora ter rituais? Jesus Cristo, ele abomina todas essas coisas. Isso significa tirar a pedra. Não existe cor de sorte, não existe número de sorte, não existe dogma, não existe... as religiões ensinam isso, mas nós já falamos aqui de uma forma muito clara que todas as religiões só têm um objetivo: levar o homem para a perdição. Você não pode ser religioso, você tem que ser de Jesus Cristo. Deus criou o homem para ser dele, não para ser de uma religião. Essa coisa de religião nós aprendemos no mundo. Então tira a pedra. Por que eu tenho que vestir uma roupa branca para passar de final de ano de um ano para o outro? Isso é simpatia, isso é feitiçaria. Isso não tem respaldo na Bíblia, na palavra de Deus. Miserável o homem que depende de uma cor para ter sorte. Miserável o homem que depende de um número para ter sorte. Continuaremos na próxima aula e você já percebeu em que linha nós estamos seguindo. Deus abençoe e até a próxima, em nome de Jesus Cristo. Amém.